Vamos abrir as portas do nosso sanatório. Eu trouxe para nossa galeria um objeto amaldiçoado. A história do vaso baçano é bem interessante e também misteriosa, porque hoje em dia ninguém sabe onde ele está. O vaso foi feito em prata esculpida em uma vila do norte da Itália, perto de Nápoles, por volta do século XV, e foi um presente para uma moça prestes a se casar. Na noite do casamento, a noiva foi encontrada caída do quarto, agonizando, agarrada ao vaso, e suas últimas palavras foram que ela voltaria e se vingaria. A principal suspeita é de que ela teria sido assassinada, mas na realidade ninguém nunca soube o que teria acontecido de fato. Ninguém soube por que ela morreu e nem de quem queria se vingar, já que não teve tempo para contar. Como o vaso era muito bonito e valioso, após a morte da noiva, ele foi sendo passado de membro a membro da família. O problema é que todos os que se apossavam dele morriam rapidamente e de maneira misteriosa. Já suspeitando de uma maldição, o vaso foi entregue a alguém que não se sabe quem, mas essa pessoa teria encaixotado o vaso e o escondido. A versão mais contada é de que o objeto teria sido entregue a um padre que o enterrou em solo sagrado, sem contar para ninguém o local exato. Mas antes de enterrá-lo, o padre colocou um pedaço de papel dentro do vaso com um aviso: cuidado, esse vaso traz a morte. Era então esperado que as coisas se acalmassem. Isso aconteceu mesmo por muitos anos. Até 1988, quando um homem escavava o seu quintal, provavelmente para plantar alguma coisa, e o encontrou. Quando viu a bonita peça que parecia ser valiosa, ele pensou que aquele era o seu dia de sorte. Ele até achou o bilhete de aviso, mas não se importou com ele, já que estava precisando muito de dinheiro. E ele nem perdeu tempo, tratou de colocar logo o objeto a leilão, e foi vendido por 4 milhões de liras por um farmacêutico que gostava de colecionar peças raras. 3 meses após o leilão, o farmacêutico adoeceu repentina e misteriosamente e morreu. Sua família vendeu o objeto para um cirurgião e ele também morreu misteriosamente 2 meses depois, com 37 anos. Depois disso, a família passou a ter dificuldades financeiras e decidiu colocar mais uma vez o vaso baçano à venda. E um arqueólogo o comprou. Nem discutiu o preço, já que disse se tratar de um verdadeiro artefato do Alto Renascimento, e o levou para sua coleção particular, pagando por ele 5 milhões de liras. Mas a história se repetiu. O homem contraiu uma infecção desconhecida e morreu 3 meses depois. A esposa do arqueólogo então decidiu vendê-lo, junto com o resto da coleção, para tentar recuperar pelo menos um pouco do dinheiro. Mas os boatos já estavam circulando e o vaso baçano ganhou a fama de ser amaldiçoado. Mesmo sabendo disso, um teimoso colecionador comprou, e apenas 1 mês depois, um familiar morreu doente. Com medo e com raiva, e sabendo que ninguém ia comprar o objeto, ele resolveu livrar-se dele e o jogou pela janela. E aí, como tudo que está ruim sempre tem a tendência a piorar, o vaso por pouco não acertou em cheio um policial que passava pela rua. É claro que o policial ficou chupeta de raiva e, com o vaso nas mãos, bateu a porta e entregou ao homem uma multa por comportamento desordeiro. O homem aceitou pagar a multa, mas se recusou a aceitar o vaso. Disse que preferia ser preso. Sem saber o que fazer com o trambolho, a polícia tentou doar o objeto a vários museus, e todos eles recusaram, por medo da maldição. E então o vaso sumiu de circulação.
Alguns jornais da época informaram que os próprios policiais teriam enterrado novamente em um lugar secreto. Mas a história mais conhecida é de que o vaso bassano foi trancado em uma caixa de chumbo e enterrado em um cemitério muito antigo, distante, desativado e, claro, desconhecido. E todo mundo espera que ele continue por lá mesmo. Muita gente tenta entender como surgiu a maldição, mas todo e qualquer registro é muito vago, inclusive sobre a causa da morte da noiva, sobre seu pretendente, sua família e também as origens do vaso. É mais um daqueles objetos que devem ficar escondidos, só por via das dúvidas. Logo eu volto, trazendo mais um objeto amaldiçoado. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir.